Aqui Leandro Ruschel, diretamente de Miami, para comentar os desdobramentos perigosos, graves, do conflito no Oriente Médio. Israel foi atacado com mísseis balísticos pelo Irã há pouco. Já era noite no país quando 180 mísseis foram lançados contra Israel, segundo a Casa Branca. A metade desses mísseis foram interceptados por forças americanas e pelo sistema antiaéreo de Israel. O que está por trás desse ataque? O que nós podemos esperar daqui para frente? Esse é o objetivo do nosso vídeo. Recentemente, Israel demonstrou grande capacidade de inteligência e capacidade militar de atingir os seus inimigos. Não podemos esquecer que esse conflito foi iniciado pelo grupo terrorista Hamas, armado, financiado e incentivado por Teherã, pelo regime teocrático iraniano. Israel conseguiu eliminar praticamente toda a liderança do Hamas. Recentemente, a força foi direcionada ao Hezbollah, antigo grupo terrorista libanês, financiado, armado pelo Irã. Israel conseguiu eliminar os 3 escalões principais do Hezbollah, inclusive o seu líder histórico, foi neutralizado na semana passada. Tudo isso foi humilhante para o Irã e precisava dar uma demonstração de força, de capacidade de atingir Israel, e parece que esse foi o objetivo do ataque de hoje. Felizmente, não há relatos de mortos ou feridos, e parece que a maior parte desses mísseis que ultrapassaram as defesas israelenses e americanas acabaram explodindo em zonas não povoadas, o que sugere que o objetivo de Irã era produzir essa sinalização, mas não criar grandes danos. Por quê? Porque se os danos fossem maiores, isso iria justificar um ataque em massa, né, uma retaliação em massa de Israel contra o Irã, que parece não ser o objetivo de Teherã no momento. Por sua vez, Israel tem deixado mais claro que o seu principal objetivo seria derrubar o regime iraniano, um regime brutal que oprime o seu próprio povo. E pela capacidade israelense de eliminar de maneira cirúrgica as lideranças de outros grupos, os iranianos estão com as barbas de molho. Só que, claramente, esse jogo de gato e rato pode sair do controle e, em algum momento, gerar um conflito ainda mais grave, né? Esse é o perigo que nós estamos atravessando. Fica evidente que o grande problema é o Irã, e o Irã é suportado pelo eixo do mal do mundo, né? China, Rússia, e agora, infelizmente, nós temos o Brasil e a esquerda latino-americana em geral defendendo esse eixo do mal. Hoje mesmo, o descondenado Lula deu uma declaração lá na ONU. É inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar ao invés de só saber matar. Ou seja, Lula se coloca ao lado do Irã, dos grupos terroristas, contra Israel, que está se defendendo exatamente desses grupos, numa inversão sobre quem é a vítima e quem é o agressor. O Leonardo Coutinho lembrou de um artigo que ele postou na Gazeta do Povo que explica exatamente essa situação, chamado Um Projeto de Fim de Mundo, a natureza do regime iraniano. A teocracia que domina o Irã, desde 79, tem um objetivo: acabar com o mundo, literalmente. Enquanto isso não é possível, redesenhá-lo segundo seus desígnios é o que tentam os ayatolás. São desejos megalomaníacos que têm como fundamento o radicalismo religioso, que se apega às profecias escatológicas, e ao sectarismo político, que faz parte da fundação do regime iraniano. E ele relata aqui como, desde o Ayatollah Khomeini, da Revolução, o Irã tenta retomar a construção de uma usina nuclear e conseguiu, com a ajuda de quem? De Hugo Chávez. E aí a gente vê essa aliança entre a esquerda latina e entre o regime iraniano já presente há muito tempo. Não por acaso, a Revolução Iraniana e a queda do Irã, que era pró-ocidental, aconteceu enquanto estava na Casa Branca o Jimmy Carter, um presidente democrata de esquerda, fraco, né? Uma política externa desastrosa. E agora nós temos na Casa Branca quem? Joe Biden, democrata, em estado de demência senil, que deixou o mundo entrar em parafuso. Lembra o Guga Chakra? Quase todos os analistas, né, de esquerda, os militantes de redação, falaram: não, Trump é ameaça ao mundo, os democratas vão restabelecer uma normalidade. Que normalidade é essa em que a gente tem a Rússia invadindo a Ucrânia, Israel sendo atacado e agora a China cada vez falando mais grosso em relação a Taiwan. E nós temos uma integrante
desse desastre a Kamala Harris querendo chegar à presidência e manter a presidência com os democratas. Israel, sabendo dessa possibilidade, possivelmente acelerou aí os seus avanços, porque sabe que uma Casa Branca dominada pela Kamala Harris seria ainda menos amigável, ainda menos aliada do que o Joe Biden, que falou hoje, né, em retalhar o Irã, mas ninguém mais acredita nos americanos nesse sentido. É um governo fraco que atrai a agressividade. Mas como é que o Hugo Chávez ajudou o Irã a ficar mais perto da bomba, né, que seria um desastre para o mundo? Está aqui na matéria do Coutinho. O Irã está muito perto de apresentar ao mundo a sua bomba e conseguiu isso em tempo recorde, considerando os contratempos da sua história nuclear. Nos anos 70, o país iniciou a construção da sua primeira usina nuclear. Em 79, as obras foram paralisadas em consequência do golpe de Estado liderado pelo Ayatollah Khomeini. Nos anos seguintes, entre 80 e 89, instalações foram alvo de inúmeros ataques no transcorrer da guerra com o Iraque. Firmada a paz com os vizinhos, os iranianos voltaram a investir no sonho de ter uma fonte de energia nuclear. Em 92, os iranianos entregaram a missão para a Rússia. Os engenheiros da estatal Rosatom bateram a cabeça por quase 2 décadas sem conseguir fazer funcionar a usina, cujo projeto e tecnologia são originalmente dos alemães da Siemens. Em 2007, entretanto, os ventos mudaram a favor do Irã e 5 anos depois a usina entrou finalmente em operação. O que aconteceu? O então presidente iraniano, Ahmadinejad, outro amigão do Lula, apareceu em Caracas, sentou-se com Chávez e pediu, em nome da Revolução, ajuda para conseguir acesso a um conjunto de informações técnicas que permitiriam concluir a usina nuclear. Chávez, obviamente, respondeu que sim, mas perguntou como faria isso. Ahmadinejad disse que os argentinos, então governados por Kirchner, eram os detentores dos segredos. A usina, que estava empacada, tinha uma irmã gêmea em pleno funcionamento do solo argentino. Bastava Chávez convencer os argentinos a compartilhar as informações e tudo seria resolvido. Ahmadinejad fez questão de ressaltar que todas as despesas da operação correriam, em sua conta. Ninguém sabe o que se passou. O fato é que apenas 4 anos depois do pedido, a usina já estava em testes. Por que isso é importante? Porque você precisa ter uma usina nuclear, já que o lixo, dessa usina é utilizado como matéria-prima para fazer uma bomba. Então vejam como a esquerda latina, incluindo aí a esquerda brasileira, faz parte de um consórcio que alimentou esse eixo do mal e que pode produzir, literalmente, o fim do mundo. Mas o que deve acontecer até agora? Por enquanto, o mercado não está levando muita fé numa resposta avassaladora de Israel. Aí nós temos o gráfico do petróleo, que está subindo aí 3,6% no dia, já que o Irã é um dos grandes produtores mundiais e toda a região é chave para a produção de petróleo. Mas não foi uma alta explosiva como se houvesse a iminência de um ataque que destruísse a infraestrutura iraniana ou pudesse levar a um conflito ainda maior. Tanto é que depois desse ataque, teve a alta ao longo do dia, quando foi anunciado o ataque, mas quando ficou claro que esse ataque teria um alcance limitado, o petróleo deu uma corrigida. Então, basicamente, o que nós temos é a possibilidade de alguma resposta israelense. Nós já tivemos uma situação parecida no passado. O Irã fez um ataque que não gerou grandes danos. O Israel fez um ataque aéreo que também não gerou grandes danos ao Irã. E seguiu a guerra sem o envolvimento direto, pelo menos dos dois países, sem ser por proxies. Mas é uma situação que vai ficando cada vez mais perigosa. E enquanto isso acontece, temos aí uma Casa Branca habitada por um sujeito que não tem capacidade cognitiva alguma. E o destino do mundo vai dependendo cada vez mais do resultado das eleições americanas. Se for Trump o presidente, boa chance de nós voltarmos a ter paz no planeta. Já se for uma desgraça com a Kamala Harris na presidência americana, podemos esperar por mais problemas graves à frente.